galera, Capitão Fernando, Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje, como Bryan Fuller teria feito Star Trek Discovery? Muito bem, Fernando, começamos um novo capítulo aqui, um novo episódio, mas eu tenho algumas curiosidades. Na verdade não é curiosidade, são dúvidas clássicas de pessoas que estão assistindo a gente. Primeiro, quem é Bryan Fuller? Bryan Fuller, tudo bem, é um escritor, Sim. certo? Que trabalhou, primeiro trabalho dele foi em Deep Space Nine, aí ele foi para Voyager e depois ele seguiu a carreira dele para outros projetos aí. Ele, em 2016, volta, quando ele foi contratado para desenvolver uma nova série de Star Trek, que seria Star Trek Discovery. Ok. Agora, o que você vai falar sobre o Fuller, você retirou de um programa que é um podcast americano, Isso. de um cara que a gente conhece chamado Connor Trinity, Conor Trinneer, junto com... Dominic Kita, E o nome do programa é DC Chamber. Deacon Chamber, tá? Deacon Chamber, câmara de descontaminação. Câmara de descontaminação é aquela da Enterprise, onde eles esfregavam Onde as eles, costas. a lá, câmara o de outro. sensualização, essa mesmo. Ah, muito bem. O que acontece aqui? Os dois, eles tinham um programa chamado The Shuttlepod Show, né? Isso, Shuttlepod. Não sei, eles não explicaram direito o que aconteceu, mas eles encerraram aquele programa, que eu vou falar que era bem mais divertido, pra começar esse novo programa aí, que é bem mais sério, que é bem mais... sabe? Cabeça. Tal, onde eles falam muito mais coisas artísticas e tal. E eles ultimamente têm conseguido algumas pessoas aí de New Track, tá? Eles chamaram o Doug, Teve semana lá, foi retrasada, 2 semanas. né? E semana passada, Bryan Fuller esteve no programa deles. E não falaram muito de Discovery, eles falaram mais da era Berman de Star Trek do que de Discovery. Que é a era deles, né? Mas teve um dedinho ali de coisas que o Fuller comentou sobre Star Trek Discovery. Mas só para colocar, por causa que lá nos Estados Unidos eu tava vendo os comentários do vídeo e a galera colocando, esse é o cara que destruiu Star Trek, porque Bryan Fuller é cotado como o criador de Star Trek Discovery. Mas a realidade é que o Fuller foi demitido pelo Les Moonves, presidente do CBS Studios, que eventualmente foi demitido também pelo movimento Me Too, mas de qualquer maneira ele foi demitido antes de qualquer coisa ser produzida, filmada. Eles estavam na parte de aprovação de designs, de roteiros, de indumentários. Eles estavam nessa parte quando o Fuller foi demitido, e aí então que entra o nosso amigo Alex Kurtzman e ganha o crédito de co-criador. Ele em algum momento comentou por que ele foi mandado embora? Não. Ele fica na dele, né? Ele não comentou, mas o que ele fala? Ele falou que sempre foi um sonho dele produzir Star Trek. Ele fala que ele assistia religiosamente a nova geração. Antes, quando ele estava fazendo, ele nem estava trabalhando com isso ainda, ele era... E aí, ele era fã, né? Ele era fã, ele fala, eu era fã primeiro. Ele fala. E aí ele fala que quando veio Deep Space Nine, ele ficou aficionado por Deep Space Nine e sabe quem era o personagem favorito dele? Eu sei. Kira Nerys. A Kira Nerys. Era o personagem dele, né? Interessante isso. Ele gostava da Kira Nerys porque a Kira é a personagem puta com o mundo, que todo mundo tá contra ela, que tá contra o mundo, todo mundo quer pegar ela. Então ele adorava Deep Space Nine e ele adorava o personagem da Kira. Interessante, inclusive ele comentou como ele foi trabalhar com Star Trek. Ele falou que na época ele ia lá no portão, né, dos estúdios Paramount lá, Melrose, como é que é? Melrose 5555. E você já esteve lá? Não, cara, nunca tive lá. Muito legal. Nunca tive lá na frente. Ele falava pro segurança que ele ia entregar, que ele era um courier, né, que tava indo entregar coisas para conseguir passar do portão, e aí ele ia lá e colocava ideias na mesa do Pyler e embaixo da porta do Berman. Então, ele punha scripts, tá? É como se ele jogasse dentro da sala dos caras. Ele deixava lá. Desconhecido, pô. Ele deixava lá com a pilha de papel pra acharem que eles tinham recebido coisa. Ele falou que foi assim que ele foi contratado pra trabalhar em Star Trek. É uma loucura, cara. É uma loucura, insano. né, meu? E olha, pelo que eu sei,
Ronald Moore tem uma história muito parecida com ele trabalhar na nova geração, viu? Por quê? Porque tanto o Moore o quanto Moore. o Fuller eram fãs antes. Antes, eu sou fã de Star Trek antes de ser escritor. E ele também comentou uma coisa super interessante, que ele falou que a sala dos escritores de Deep Space Nine era repleto de nerds. Falou, era só nerd. Isso é legal, Pessoas ali, eles entendiam o funcionamento das naves, do universo, da estação. Você chegava e falava, não, ó, por causa que tem que trocar a polaridade. Se você fizer isso, destrói o sistema de coisa. Eles entendiam Agora, de não tudo. é o correto? Você tá numa sala de escritores sobre uma série de ficção científica que tem mais de 50 anos e os caras que estão lá sabem o que estão fazendo? Não é o correto? Ele falou que foi. Mas ele falou que a sala de escritores de Voyager, ele falou que não era assim. A sala de escritores de Voyager, o pessoal era escritores antes, que eles não gostavam que a galera fosse muito, muito geek lá. Mas tinha os continuistas e tudo mais, tá? Me conta aí a Bem, história de roubo de script de Enterprise. Ele falou. A última coisa que ele falou foi que, tipo, eles estavam encerrando, ele falou, mas já eu nem tive chance de contar como foi que eu roubei o script de Enterprise. Falou, não acabou não, conta aí. Ele falou que, ao final de Voyager, estava um segredo absurdo sobre o script de Enterprise. Ninguém podia ver o que ia Porque acontecer. ia ser uma nova série e ninguém sabia qual era. Ninguém podia ver o que ia acontecer, né? E aí ele falou que, basicamente, ele chegou bem cedo já tinham falado pra ele que ele não ia ir pra equipe de Enterprise, que o contrato dele ia encerrar Acabava, em né? Voyager, ia encerrar em Voyager. Então, ele entrou de manhã, antes de todo mundo chegar, entrou na sala do Berman, do Berman não, do Braga, do Brandon Braga, entrou na sala do Braga e copiou o script no Xerox. E ele falou que ele foi pego. Porque ele falou que o Braga descobriu exatamente porque uma das folhas do script ficou presa no Xerox. Ou fica preso ou fica naquela que você coloca e esquece de tirar, né? Aí ele falou, né, que ele falou por coisa que ele sabia quem foi, e ele falou, espero que a pessoa que pegou saiba que não é pra divulgar espalhar nada, tal coisa, meio que foi interno isso. Aí depois ele falou que o Braga falou pra ele que ele fez exatamente a mesma coisa com Voyager. Por quê? Porque o Braga estava na equipe da nova geração, na época que ele também roubou o script de Voyager, que ele não teve acesso, e também xerocou o script pra ele ler. E o que deu essa história? Ele conseguiu Não deu nada, foi brincadeira. Não, ele falou que ele leu antes e tal. Inclusive, eles falaram, você já falou que não gostou muito de Enterprise, né? Aí ele falou, olha, na época eu não tinha achado, eu tinha achado que tinha algumas coisas. Agora, hoje, reassistindo, eu achei muito melhor do que na época. Ele listou que os 4 pilotos, entre as 4 séries, tirando da série clássica, né? Ele falou que o melhor piloto é Deep Space Nine, o emissário, certo? Que é realmente muito bom o emissário. E ele colocou Broken Bow como o segundo melhor piloto. Broken Bow é bom pra caramba. Colocou o terceiro como o Caretaker da Voyager e colocou o primeiro episódio da nova geração, Farpoint, como o pior dos pilotos da série. Puta, você sabe que o Caretaker pra mim não é melhor do que a nova geração? O que não- você acha, Ru? Só por curiosidade. Qual é o melhor Caretaker piloto? e Primeiro da Voyager ou Farpoint? primeiro da nova Eu geração? acho que o Caretaker é melhor do que Você acha Farpoint, mesmo? velho. Puta, eu acho que o Farpoint Caretaker é meio bobão. Muito fraquinho. E você? Eu acho que os dois estão ali. Tá ali, né? Eu acho o emissário melhor. É que a primeira temporada de Deep não tá ao nível do emissário. Não. Mas Né? se eu tivesse que escolher agora entre Mas Broken dois... Ball eu adoro. Não, Broken Broken Ball Ball é pra melhor. mim é um filminho. Pra mim é o melhor. Pra mim, Broken Ball é um filminho. É o melhor. Se Muito você nunca legal. assistiu o episódio piloto de Enterprise, cara, vale muito a pena. Vale a pena. Muito bem, mais alguma curiosidade sobre a entrevista do Brian Fuller? E aí vamos para a Discovery, né? Primeira coisa, ele sempre se referia a Discovery como tiraram de mim. É. A expressão que ele falou, they took from me. Eles tiraram de mim. E isso é bem triste. Ver que ele... Dava pra ver o quanto ele fica triste de terem tirado a série dele. Ele adorava, né? Tudo bem? Mas assim, ele não falou muito, ele não deu muitos detalhes, mas algumas coisas que ele falou eu acho interessante colocar, tá? Primeira coisa que ele falou, quem foram os atores que ele contratou, tudo bem? Ele falou que a Sonequa foi ele, Sim. tudo bem? Ele não falou que o Doug foi ele, mas o Doug falou na entrevista dele que quem contratou ele foi o Fuller, tá? Foi o Fuller, a gente tudo sabe bem? disso. O Wilson Wilson Cruz, Cruz, que é o Dr. Kohlberg, foi contratado por ele, mas não pro papel do Dr. Kohlberg.
né? Ele falou que ele contratou, que ele estava no processo de casting e o Wilson Cruz procurou ele. E ele falou, você vai ficar ótimo de uniforme da Front Stellar, porque o Wilson Cruz, né? Ele é fortinho. Né? Você vai ficar ótimo. E ele era para ser o Stamets. Sim. O papel do Paul Stamets era para ser do Wilson Cruz. E o Anthony Rapp, que é o Paul Stamets, foi contratado também para ser um doutor andoriano. Ó, já... Cara, você... Mas já, você vê, já percebe mudou que bem. muda Tipo, bem, né? já mudou bem. Né? Foi ele que contratou a Michelle Yeoh. E ele também tinha um papel para Gillian Anderson, de Arquivo X, para ser uma capitã da Frota Estelar. Vai ser legal. E o interessante é que em nenhum ponto da primeira temporada, tirando o Almirante Cornwall, mas duvido que seja ela, a gente vê uma outra capitã da Frota Estelar. Então, quem era essa personagem? E outra coisa, ele queria o Lawrence Fishburne, né? Sim. Famoso Morfeu. De Matrix, para ser um Klingon. Ia ser legal, hein? Ele queria, né? Então, é umas coisas assim interessantes. Ainda tinha outros caras que ele falou, Hugh Dancy, Richard Armitage, né? Pra ser o Sarek. Ele queria o Richard Armitage pra ser o Sarek, não o James Franco, certo? Então tinha tudo umas coisas ali que ele queria colocar diferente. Ele tinha personagens que não foram pra tela, E mais que do não que isso, e os existiram. uniformes? Ele tinha montado o esquema de uniforme. Ele falou que na última semana dele lá, na última semana antes dele ser demitido, ele aprovou um design de uniformes que foi jogado fora. Ele falou, eu aprovei o design dos uniformes que foi jogado fora e eu reprovei aquele o azul. design... Não foi o uniforme. Ele não teve nada a ver com o azul. E ele reprovou o design dos Klingons que eles mantiveram. Ele falou, in my last week there, I approve the uniform designs that they threw out and I reprove the Klingon design they kept it. Ele falou exatamente isso que eu falei. Quer dizer, alguns anos atrás eu tive uma discussão com algumas pessoas sobre o visual dos Klingons e eu falei, nós nunca saberemos o que o Bryan Fuller ia fazer. E a pessoa que estava discutindo comigo, que eu não vou falar o nome, tudo bem? Porque eu não quero ser processado, falou, não, mas foi o Fuller que aprovou o design, que o Fuller já estava fazendo mudanças. E eu olhei torto, falei, mas a pessoa tinha mais influência que eu, sabia mais coisas que eu, então eu fiquei quieto. Pois aqui, da boca de Bryan Fuller, não, o visual Klingon Orc roxo monstruoso foi reprovado por Bryan Fuller e não aprovado por Bryan Fuller. E a questão do orçamento? Ele falou que o orçamento era semelhante a outra série. Ele falou que o orçamento ia ser comparado a Havaí 5.0, algo que ele falou não dá. Por quê? Porque Havaí 5.0, como ele falou, Havaí 5.0 se passa na praia. Você quer fazer uniforme, você vai lá numa loja Target, qualquer que seria uma C&A da vida, e compra umas camisas havaianas. A gente precisa ter designs, uniformes, props, não dá pra você fazer Star Trek com orçamento Havaí 5.0, ok? Mas, ok, isso foram algumas das coisas que ele colocou. Agora, o que ele não falou foi sobre como teria sido Discovery, sobre o que ele ia ter feito com a série, tudo bem? E ele muito provavelmente não pode falar. Muito provavelmente tem contratos, tem acordos. Sim. Quando você é demitido, sigilo, né? Quando você é demitido, você assina um contrato de sigilo que você não pode falar o que aconteceu de verdade durante alguns anos. Não, inclusive um dia a gente saberá. Inclusive em acordos que você faz para trazer um ator, você também tem todo o sigilo. Tem a gente assina não pode falar nada de várias coisas. Mas não vamos esquecer que Bryan Fuller, quando anunciou na Comic Con lá de 2016 ou 2017 agora a volta de Star Trek para a linha original, o pôster era o símbolo de Star Trek, a série clássica, meio amarelo, meio azul. Não tinha nenhuma riscada, aquele racho que o símbolo Discovery tem. Não tinha. Era exatamente igual, tá? E outra coisa, teve um painel que o Bryan Fuller fez na Comic Con, que estava ao lado dele William Shatner, Brent Spiner, Michael Dorn, Jerry Taylor e Jerry Ryan e Scott Bakula, um representando uma das interações, série clássica, Deep, bababá, certo? Ele tirou foto com os caras, fez um alvarel, afirmando que eles iam voltar para a linha original de Star Trek, tudo bem? Isso é uma coisa para lembrar, ele era fã, muito fã de
Deep e da TNG. Ele era escritor de Deep e da Voyager. Ele dificilmente ia contrariar algo que ele participou. E outra coisa que eu quero colocar aqui. Eu tava olhando os comentários, certo? Nos comentários, uma das pessoas chegou e falou: eu queria que ele tivesse contado mais sobre a série. E aí o produtor da série, que tava, sabe, que nem eu respondo os comentários, só que eu não respondo. Se você vê lá professor Afonso, sou eu. Não é o arroba Nova Frota que responde. Sim. Eu respondo no meu Eu pessoal. também respondo no pessoal. Eu respondo no meu pessoal e não na conta Nova Frota. Um dos produtores estava respondendo. Não na conta com ele, mas ele estava respondendo. E ele falou, a ideia, tá lá o produtor falando, a ideia é que seria uma série antológica. Quer dizer que ela não ia estar parada no tempo. E cada temporada ia contar uma história diferente sobre a Discovery. Então, essa temporada você está na USS Discovery, na época da série clássica. Na próxima temporada você pode estar na Discovery NX-04. Isso é interessante. Na outra temporada você pode estar numa Discovery na era nova geração. E você não está seguindo os personagens, mas você está seguindo a nave Discovery. Então, muito provavelmente, todos os atores não iriam para a próxima temporada. A gente ia seguir outros personagens e o foco seria na Discovery. Do mesmo jeito que você estaria vendo a Enterprise. Sim. E essa temporada você está seguindo a Enterprise do Kirk, essa está seguindo a do Picard, essa está seguindo a da Sete, essa está seguindo a do Archer. Cada temporada, uma nave da Enterprise diferente ao longo da história. E isso nos deixa o gancho para perguntar para você, o que você achou dessa ideia brilhante? Se Discovery fosse, vamos seguir a nave no decorrer da história, tá? Sim. Ou atual. Tá? As encarnações da nave. As encarnações da nave Discovery no decorrer do tempo, que é o que o Brian Fuller estava pensando, algo do gênero, ou como ficou, e a gente já sabe como ficou. Mas, então, dá tua opinião, deixa o seu like. Mas vamos ser claro, quem falou essa coisa da antológica foi o produtor. Falar. Normalmente, isso numa entrevista é normal a gente conversar com a pessoa, então o produtor deve ter uma coisa. E ó, essa história de ser uma antologia, eu também escutei lá em 2017. Sim. Esse rumor que parece estar se comprovando, porque eu já falei, existe uma diferença de rumor e fake news, tá? Porque rumor é quando a gente sabe uma coisa, mas a gente não pode revelar a fonte ou não ter a fonte, tudo bem? Tá aí, pode ter sido. Então, o que teria sido Star Trek Discovery na mão do Brian Fuller? Ele não queria Klingons Orcs, ele não queria uniformes que parecem uma banda de rock dos anos 80. Ele queria outra coisa agora. Eu vou falar que era melhor? Não dá pra falar. Não tem como eu não saber existiu, se ia ter melhor. Não sei, eu não posso botar palavras na boca do Fuller que ele não falou. Minha integridade jornalística me impedem de inventar. Eu só posso passar para eles o que foi dito. E a pena é que não existiu e não vai existir, porque ninguém vai liberar verba para gravar Discovery nova versão, entendeu? Não, isso nunca ia dar Isso certo. não vai acontecer. Olha, o que pode acontecer, que eu já vi acontecer, quadrinhos contando versões originais, que nem Cidade à Beira da Eternidade, os quadrinhos, o que seria o roteiro original. Isso eu já vi acontecer, um desenho, isso eu já vi acontecer. Agora, nunca vão filmar Star Trek Discovery de novo. Isso é insanidade. Isso é insano. De qualquer maneira, muito obrigado por ter nos acompanhado até este momento. Ainda dá tempo de deixar aquele like antes que role os nossos... como é que é o nome? Quando vem créditos? Os créditos, pô, não vem a palavra. Então, antes de rolar os créditos, por favor, deixe o seu like. Fernando, pode dar um tchauzinho aí? Falou, galera.